Porque eu e o André sofremos do mesmo mal. A gente começa a falar e não para. Principalmente eu. Então eu vou colocar aqui, a hora que ele despertar, eu paro. Senão eu vou estender muito. Bom, a primeira coisa que você deve pensar, antes de eu começar a falar coisa técnica aqui, é: você já deu um abraço em todos os contatos das suas redes sociais? Um dia, pelo menos, você abraçou aquele contato da sua rede social? Se você nunca abraçou, então você não pode dizer que você conhece a pessoa. Eu sei mais de você do que você sabe sobre você mesmo. Se eu ficar 30 minutos no seu Facebook, eu consigo saber mais coisas sobre você do que você mesmo. Com certeza. Se eu consigo, outros conseguem, sem invadir nada. Eu não vou invadir nada. Eu apenas serei seu amigo. Se você não abraça seus contatos, você também não me abraçou. Serei seu amigo, terei acesso ao seu Facebook, ao seu Instagram, entre outros. E assim, você abriu uma porta para mim. Porém, existem tipos de hacker, e a gente vai falar sobre isso. O tema escolhido, até que a Dani propôs, era para... foi feito um questionamento antes aos filhos de vocês, para a gente definir um tema, porque a parte de informática é muito ampla. Então a gente fechou em dois temas principais, que são Deep Web e jogos online, jogos digitais. Deep Web. O que é Deep Web? A Deep Web nada mais é que uma rede de computador, assim como a internet. Quando você tem dois computadores conectados por um fio, é uma rede. Quando você tem dois ou mais, não deixa de ser uma rede, continua a ser uma rede. A rede de computador é um computador trocando informação com outro, simples assim. Por que a gente chama de internet? Porque ela é internacional. Ela é internacional, então você está trocando informações com pessoas de outros países, às vezes sem saber. Bom, a internet é uma coisa boa? É uma coisa boa, mas também é uma coisa má. Tem coisa boa? Você aprende? Aprende. Mas você também pode encontrar muito mal lá. É o paradigma, é a metáfora da pá. A pá é uma coisa boa? É uma coisa boa. Você pode cavar, você pode plantar uma árvore, como também a pá, eu posso matar uma pessoa. Então, uma pá é uma ferramenta. Ela pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Assim é a internet e o computador. Bom, Deep Web. Então, o primeiro paradigma que eu queria quebrar é que a Deep Web nada mais é que uma rede. Uma rede que está fora do Google. Quem é o Google? Para a gente entender Deep Web, não dá para falar de Deep Web sem falar do Google. O Google é o cara que chega no site e coloca uma etiquetinha lá. Assim, esse site aqui é da UOL. Etiqueta ele. Esse site é da UOL. Esse sitezinho aqui é do Banco do Brasil. Esse site é do Banco do Brasil. É óbvio que estou fazendo só uma analogia, né? É mais do que isso. E aí o Google vai lá e etiqueta esses sites. Quando você vai no Google e busca, ele busca por essas etiquetas. Existem sites que não têm essa etiqueta, que não possuem essa etiqueta, por N razões. Ou porque não querem essa indexação do Google, ou por outras razões mais diversas possíveis. Então chama-se esses sites que não têm a etiquetação do Google de Deep Web. Você não consegue acessar dando www. Você tem que colocar uma carreira de números para entrar no site desses, da Deep Web. Esses sites têm coisa boa? A Deep Web tem coisa boa? Sim. Se você achava que a Deep Web era uma coisa ruim, só tinha coisa ruim. A Deep Web só tem coisa de morte, pedofilia, é tudo isso que a gente ouve falar. Não, não é isso. Tem coisa boa, mas tem coisa ruim. Bom,
A maioria desses sites, eles trocam de endereçamento praticamente todos os dias, ou várias vezes ao dia. Depende o quanto o programador não quer ser encontrado. Na Deep Web, se eu quero que você me encontre, eu vou passar o endereço para você, não é você que vai me procurar. Existem faculdades que têm endereço na Deep Web, existem bancos que têm endereço na Deep Web. Por que isso? Cada um tem a sua razão. Por que se faz um site? Cada um tem a sua razão. Então, a Deep Web é uma internet não indexada pelo Google. Ponto. Certo? De forma básica, é isso. Bom, e aí a gente termina a ação do bem e do mal. Só que a gente também tem que ver uma outra perspectiva. Existem vários tipos de hacker que utilizam dessa tecnologia. Bom, para a gente entender hacker, existem 3 tipos básicos de hacker. O Black Hat, que é o cara mauzão. É o cara que vai tentar entrar nas suas coisas. É o cara que vai tentar acessar sua conta bancária ou o próprio banco. Tem o Chapéu Cinza. O Chapéu Cinza, ele é um cara bom. Ele é um cara que sabe hackear, um cara bom, trabalha para o bem. Só que, vamos supor que eu sou um hacker Chapéu Cinza. Trabalho para o André. Trabalho junto dele, lá no escritório de advogado dele. Um belo dia, ele me trata mal. Outro belo dia, ele me trata mal. Outro belo dia, ele me manda embora. Eu, com raiva dele, pelos conhecimentos que eu tenho, vou lá e detono a vida dele inteira. O que eu puder fazer, eu vou fazer. Só que para os outros eu não faço isso. Para mais ninguém. Ele me fez mal. Eu vou contra ele. Esse é o chamado Chapéu Cinza. E tem o Chapéu Branco. O Chapéu Branco é o hacker que quer te proteger. O Chapéu Branco é o cara que chega na empresa e fala assim: ó, sua empresa tem a seguinte vulnerabilidade. Eu quero te ajudar a te proteger. Então esses caras são os caras da segurança. Esses caras é que trabalham em indústria de antivírus. E é tão bonito quando você encontra um cara assim. Eu tenho um aluno assim, que ele quer ser Chapéu Branco. Ele falou para mim esses dias: olha, professor, eu quero estudar segurança digital, eu quero proteger as empresas. Isso é bonito. Bom, como você entra na Deep Web? Não é fácil você entrar na Deep Web. E você tem que ter um programa específico para entrar na Deep Web. Você não entra na Deep Web com o Google Chrome, que vocês estão acostumados a navegar, ou com o Firefox, navegador de internet. Você não entra. Você tem que instalar um programa específico para essa entrada. Bom, além disso, cada vez que você entra na Deep Web, tem no mínimo 5 hackers olhando a sua entrada. No mínimo, tem 5 hackers olhando você entrar lá. O que você está fazendo? No mínimo. Bom, então como entrar? Para você entrar, além de você ter que instalar esse programa específico, eu recomendo, para quem for se aventurar, não utilize o Windows. Ponto. Qualquer Windows? Qualquer Windows. Nenhum Windows é bom para entrar na Deep Web. Se você entrar, pelo menos 4 desses hackers vão entrar em você. Pelo menos 4. Então você tem que entrar com outro sistema operacional, chamado Windows, que pouca gente conhece. Pouca gente conhece. Então, é para poucos. Bom, seguindo. Enfim, fique longe. Certo? O que a gente precisa está na internet normal. Tudo que a gente precisa está lá. Deep Web é perigoso. Só de entrar, você está suscetível. Bom. E tem criança curiosa sobre isso. Sim. Por isso que nós trouxemos para eles. Eu não sabia. Sinceramente, nem sabia o que era Deep Web. Aí a gente viu, lendo livros de youtubers, coisas assim. Aí fui perguntar pro Leandro o que é que trouxemos na palestra. Eles não têm medo, entendeu? Tipo, nós ouvimos
aquela cidade teve informações nessa que o Ed, eu nunca tinha ouvido falar, falando da eleição. Por isso que nós trouxemos para vocês, porque as crianças escutam falar, eles não têm consciência dos perigos, eles querem entrar para ser escapeios corajosos. Tem os corajosos, querem se sacrificar. Aí o Leandro posicionou para eles isso daí. Bom, jogo online. Jogo online ou qualquer tipo de jogo eletrônico. Tá? Entenda qualquer tipo de jogo eletrônico ou online. Eu especifiquei online por quê? Porque hoje o online está muito mais caracterizado do que os outros jogos. Se você perguntar para o seu filho, você fala assim, filho ou filha, você gosta de jogar com quem? Contra a máquina ou contra alguém? Ah, contra alguém. Ele sempre vai falar contra alguém. As gerações novas não querem jogar contra a máquina, eles querem jogar sempre contra alguém. Ou porque talvez o psicólogo saiba dizer, eu não sei. Apesar de ter filho nessa idade. Bom, jogo online tem coisa boa e tem coisa ruim. Jogo online provoca espírito de cooperação. Eu quero que você, que é meu amigo, jogue comigo. Eu vou te ajudar. Se você tiver, se algum bichinho estiver te matando, eu vou lá e te ajudo. Espírito de cooperação. Sim. Isso já foi comprovado. Amizade. Você faz amizade, amizade boa. Sim. Por mais incrível que pareça, sim. Jogo online tem amizade boa. Sim. Foco em evolução. Jogo online ou os outros jogos também dão para a criança foco em evolução. A criança quer evoluir. Então, ela vai tentar pensar de forma lógica para que o personagem ou os personagens evoluam. Então, ele vai aprender mais coisas. Ele vai focar na evolução. Tudo isso, senhoras e senhores, é tudo fundamentado. Não coloquei aqui na minha cabeça. É tudo fundamentado. Agora, e a parte ruim? A parte ruim é distanciamento familiar. Vamos na casa da avó? Não, vou ficar jogando. Ah, tem aniversário da tia fulana de tal. Não, vou ficar jogando. Ah, ó, o almoço está pronto. Espera um pouquinho. Todo mundo almoçou e ele ou ela vem por último. Distanciamento familiar é o primeiro problema. Sequestro emocional. Alguém já deve ter visto isso. Se você tira o jogo, é pior do que o castigo. O jogo já sequestrou seu filho. Ele foi muito estimulado aquele tipo de jogo. Sequestro emocional. Desligamento do mundo real. Se você conversar com o seu filho e falar assim, filho, a hora que você termina de jogar, você continua vendo os bichinhos assim, como se fossem sombras? Ele vai falar, sim. Ele já não consegue mais discernir. Chega muito próximo a isso. E existem doenças que trazem isso bastante. Tem um filme, eu comentei com você, né? Que é a síndrome de Asperger, que a criança exposta a muito tempo de jogo online, ela passa a olhar para você e ver uma barra de vida na sua cabeça. Então, desligamento do mundo real. Tem um filme, eu não recordo o nome do filme, demonstra bem isso. Bom, um jogo é bom. Esse jogo que está aqui não dá para ver direito porque está um pouco escuro. Mas é o muito mais conhecido pelo pessoal, que é o famoso LOL. O famoso Do lado esquerdo é o Minecraft mesmo. Do lado esquerdo é o Minecraft. Ainda estão estudando o que o LOL pode provocar. Mas o Minecraft está sendo usado até por faculdade para dar aula. Arquitetura, física. Esse jogo aqui, esse jogo é benéfico.
Eu tenho esse jogo aqui na sala maker. É óbvio que eu tirei tudo de mal. Né? Então não tem o jogo original. Quando anoitece, começa a surgir bichinho. Então surge aranha, surge zumbi para atacar você. Porque senão, para eles, perde a graça. Só ficar criando as coisas. Agora, o Minecraft que eu tenho aqui, a versão que eu fiz aqui, só constrói. Então, não dá nem para um chegar perto do outro e bater no outro, não faz nada. Ele só constrói, mediante a minha tutoria, óbvio. Então, o Minecraft, além de ensinar física, além de ensinar arquitetura, entre outras, matemática, esse tipo de coisa, proporção, o Minecraft é muito bom. Se vocês procurarem, vocês vão achar, no Google vai dar lá 2 milhões de respostas. Então, o Minecraft, muito bom. Mesmo assim, com moderação. Mesmo assim, qualquer jogo, com moderação. Bom, enfim. Deep Web. Eu espero ter quebrado o paradigma que você tinha da Deep Web. Isso é uma coisa do mal. Sim, já tem coisa do mal, mas tem coisa do bem. Jogo digital. Já todo mundo agora já percebeu que existe mal, existe bem. O jogo pode fazer bem, sim. Sim, o jogo pode fazer bem. Moderadamente. E jogos construtivos, como o Minecraft. Certo? Tem para celular. Quanto que é moderadamente? Moderadamente? Eu costumo colocar os meus filhos entre 2 horas a 2 horas e meia. Por quê? Não, porque... Não, sabe por quê? Porque, agora, desculpa, a Flávia tem muita tarefa. Bendito Flávio! Então, não. Então, eles, a minha criança joga um pouquinho. No final de semana, que eu deixo as 2 horas e meia, mais ou menos, né? Às vezes, se eles estão muito bonzinhos e fizeram a tarefa, eu deixo um pouquinho mais, mas eu não passo disso. Bom, agora, a regra de ouro para se proteger. A regra de ouro para se proteger é o seguinte: até sexta-feira, toda palestra que eu dava, se tratando de informática, toda aula que eu dava, se tratando de segurança digital, toda aula eu falava, olha, não existe nada 100%. Porém, eu fui num evento que teve na UFSCar, na sexta e no sábado. E nesse evento, finalmente criou-se uma coisa que se pode confiar 100%. Os senhores vão ouvir falar daqui a um tempinho, porque está começando a disseminar. A tecnologia se chama blockchain. Vocês vão ouvir falar daqui a um tempinho. 100% confiável. Esse não tem como. 100% confiável. Vocês vão ouvir falar. Os primeiros que vão falar para vocês sobre essa tecnologia 100% confiável são os bancos. Bom, mas então vamos voltar à quinta-feira, que eu era tão ignorante e pensava que não existia tecnologia que fosse 100% confiável. Sim, não existia tecnologia 100% confiável. O seu celular, por mais que tenha antivírus, firewall e qualquer coisa que você tenha para se proteger, alguém vai entrar. Professor, como alguém vai entrar se eu tenho tudo para me proteger? Eu pago para ser protegido. Existe um jeito que mesmo você pagando, você fica desprotegido. E hoje, os hackers cada vez mais tendem a isso. A famosa engenharia social. A famosa engenharia social. Vai pegar você. Não importa quanto você pague de antivírus. Exemplo clássico. Grande empresa. Eu entro na grande empresa e sem querer deixo cair no pendrive na grande empresa. Faço uma pergunta qualquer, saio e vou embora para minha casa, sento no meu computador e só fico esperando. Alguém da empresa pegou esse pendrive, seja quem for. Se ele colocar dentro do computador dele, dentro da empresa, eu consigo acesso.
Se ele colocar na casa dele, eu vou ter acesso no mínimo às coisas dele. Engenharia social. Algum tipo de convite de Facebook estranho, e-mail estranho, novamente, engenharia social. Bom, engenharia social é uma coisa boa e má, de novo. Boa e má. Sabe como é que você pode usar engenharia social para proteger o seu filho e ter ele mais perto de você? Faça isso, você vai ver a diferença. Um belo dia, senta do lado dele ou dela, na hora que estiver jogando, e fala assim: como é que funciona esse jogo? Deixa passar 4 a 5 dias, senta de novo. Olha, a mamãe ou o papai quer jogar esse jogo, me ensina. Quando você fizer a terceira vez, ele vai estar te ensinando melhor. A quarta vez ele vai chamar você para jogar. Na quinta vez, vocês vão estar conversando mais do que vocês conversam hoje. É triste para alguns pais, sim, é triste isso. Mas você vai ter o seu filho de uma forma, em um mês, sensacional, de volta para você. E ele vai confiar mais em você. E sabe o que seu filho vai fazer? Seu filho vai chegar e eu vou ouvir aqui na escola: olha, minha mãe está jogando meu jogo. Isso é emocionante. Isso é emocionante. E você vai ter, e você vai passar a conhecer os amigos que ele tem online. Melhor do que você ficar hackeando o computador do seu filho ou da sua filha. Você vai estar do lado dele. Não tem antivírus que faça isso, que proteja melhor a sua filha ou seu filho. No fim, a regra de ouro para se proteger, no fim, é uma coisa muito antiga, que é o amor. No fim, é isso. Por favor, professor. Ele termina falando de amor e entra um advogado para falar no convívio. Esse eu quero, como eu falo em casa. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer o convite, né, para falar algumas coisas aqui. E muito do que eu vou falar foi abordado pelo Leandro. Eu vou abordar um pouco do lado jurídico, as consequências e responsabilidades jurídicas que os pais têm pelas ações dos filhos, também no mundo digital. Então, nós estamos aqui para tratar algumas coisas com as quais nós lidamos diariamente, né? A hora que ele falou aquela situação que o filho não vem para a mesa almoçar, é porque eu estou jogando, que vem trocar porque eu estou jogando, espera porque eu estou jogando. Eu sei muito bem o que é isso, sei como é difícil. Às vezes a gente perde a esportiva, né? Mas por que eu tenho que ir? Porque eu estou mandando, tem que ser assim, senão não vem. Então é muito complicado. Então, quando eu dei palestras para as crianças aqui, muitos filhos de vocês, bom, primeiro que eu mudei completamente o meu conceito de ser criança. Porque as crianças de hoje, as perguntas, assim, livro de perguntas, teve um menino, eu não me lembro o nome, eu comentei com você, né? Ele me ensinou um negócio lá da licença do PlayStation, que eu não sabia. Não, tio, é assim porque por causa da idade do filho da licença, né? Obrigado por você me ensinar, ninguém está me ensinando. Então, eles têm uma dinâmica de aprendizado muito diferente, né? E quando eu mostrei algumas imagens para eles, na verdade nós estamos aqui por conta disso, né? Essa é a vida. E esse mundo que a gente está vendo, que o Leandro abordou, é um mundo do qual nós não vamos conseguir fugir. O objetivo é que nós consigamos nos integrar a esse mundo. É daí para frente, não vai voltar, não é tatuagem. Eu estava brincando e passei de carro, perto do segundo cartório ali, e tinha uns 10 adolescentes sentados, por sinal ali de internet que é aberto, os 10 aqui assim. Eu falei, eu vou dar de parar, tirar uma foto usando as palestras. Né? Na época, em vez de conversar, sei lá, todos no celular. Então, essa realidade que o Leandro falou é uma realidade muito próxima que a gente vivencia. Quando eu fui dar a palestra para as crianças, eu comecei falando assim. Então, palestra para crianças da idade dos nossos filhos é complicado pelo seguinte: se você der 5 segundos de espaço, você perde a sala. Você começa a conversar, então,
Tem que ser um negócio assim. Então eu fui mostrando para eles o seguinte: falei, olha, vamos ver se vocês conhecem algumas imagens. Todo mundo, eu mostrava primeiro, né? Todo mundo, Facebook, Instagram, todos eles iam. Sabia Assim, era um coro assim, sabe, uníssono, não tinha um que não falava. Todos conhecem as redes sociais, gostam, usam, e a missão não é tirá-los da rede social, porque nós não vamos conseguir, nós vamos ser vencidos por isso, mas fazer com que eles consigam usar de uma forma segura e alertar que tem algumas consequências que são muito ruins quando esse uso é feito de forma indiscriminada, se não um controle um pouco mais próximo dos pais, que também o Leandro muito bem colocou, né? Então, todos nós já passamos por algumas dificuldades para limitar o tempo de exposição no mundo virtual, né? Por quê? Porque eles gostam, é essa geração, eles adoram. Então, a questão da limitação, a pergunta que a doutora Nádia fez, eu ia fazer, foi muito oportuna, né? Porque as crianças ficam muito tempo no celular, e quem consegue lidar bem com isso, parabéns, porque às vezes tem uma tendência, às vezes a gente se culpa um pouco. Eu dou aula em outras faculdades, então às vezes eu chego em casa muito cansado, e o celular e o PlayStation é o quê? É a válvula de escape para você falar para o filho: pode brincar com o celular que eu preciso deitar 10 minutos, pelo amor de Deus, porque o ideal seria conversar, sentar, jogar um joguinho lúdico, chutar a bola, fazer alguma coisa nesse sentido. Então acaba sendo uma fuga também para os adultos deixar a criança com o celular, com um joguinho, isso acontece com uma certa frequência, né? Esse acesso, então, se ele não for consciente, com a utilização de alguns aplicativos adequados, filtros, né, de acordo com a faixa etária, restrições que estão lá na aba privacidade, monitoramento constante por parte dos pais, pode trazer algumas consequências muito complicadas. Esses dias a gente estava almoçando, e o meu filho estava na sala, a gente na cozinha, e ele jogando, e eu falei com minha esposa: ele está conversando com alguém? Ela falou: não, é televisão. Começando a continuar com ele, de repente eu escutei ele falar assim: caraca, mané! Eu falei: ele está conversando com alguém? Ele estava jogando online com um menino que tinha uma idade maior do que a dele e que soltou lá um palavrão. Se a gente não estivesse ali perto, nós não íamos ouvir, não íamos saber o que chegou no ouvido dele, né? Qual foi o teor do palavrão e da conversa. Então, quantos anos mesmo tem seu filho? 6. Então, assim, é muito complicado, né? Então, quando eu falo para vocês que essa geração é diferente, é porque ela é diferente. Meu filho abriu o celular, ele abriu uma conta no Facebook sozinho. Ele tirou foto, abriu. Demorei para conseguir fechar a conta esses dias, porque ele não sabia assim, obviamente. Mas ele é fora do carro, tá? Ele é na sala dentro. Ele é para falar, ele é. Então, gente, é difícil. É difícil, tá? Então, essas ações são muito importantes. E quando o Leandro colocou, quando você acessa a internet, tem um hacker lá, a situação se agrava quando esse hacker está de olho não em você, mas no teu filho, porque a criança é vulnerável. Você tira uma informação fácil da criança. E é o que os criminosos querem. Vou mostrar algumas situações para vocês. Então, tem algumas situações jurídicas de exposição a risco que tem na internet e nas nossas residências, né? E é uma coisa que... invasão da rede interna para captura de senha. Então, por exemplo, o PlayStation, que o aluno ele pode jogar online, a criança está jogando online, eu conversei com uma pessoa que é expert no assunto e ele falou assim: olha, é complicado, tudo que passa, e aí talvez o Leandro possa ajudar, tudo que passa pela rede da casa, ele pode ter acesso, o hacker tem acesso e ele monitora tudo. Então, é um negócio muito complicado. Por exemplo, na minha casa, eu perguntei para o rapaz do monitoramento, eu falei: escuta, tem a possibilidade do hacker invadir e monitorar as câmeras na minha casa? Ele falou: tem. Eu falei: mas você não acessa pelo celular ele também faz isso. Então, a coisa fica muito mais invasiva do que a gente imagina. E aí é que a gente começa a correr alguns riscos e o direito não consegue nos proteger de todos os riscos. Acesso ao sistema de câmera. Quando ele acessa o sistema de câmera, não é para olhar a cor do teu sofá, a decoração da tua sala, se a televisão é bonita. Ele quer monitorar o horário e entrada e saída de moradores. Ele sabe a hora que você sai, a hora que você chega. Ele sabe que, por exemplo, às sextas-feiras, se tem um encontro na casa de amigos, você sai 10 horas da noite e volta 3 horas da manhã. Ele sabe que naquele momento a casa pode estar vulnerável. Então, essas informações, essa coleta de informações, é um modus operandi dos criminosos muito eficaz para que eles tenham acesso a uma coisa que é tudo que eles querem, a nossa rotina. O que eles querem é saber a nossa rotina. E dificilmente algum de nós não tem uma rotina, pelo menos
minimamente calculado em alguns dias da semana. Você tem o horário do inglês, que você vai levar o filho, tem o horário que você volta, então ele sabe que a toda quarta-feira, 4 horas, ela sai para levar o filho no inglês, só volta 5. Então ele sabe que naquele horário a casa está mais vulnerável. Então ele consegue essas informações através de rede social, monitoramento das câmeras, de invadir a tua casa pela internet. Captura de informações através de chats com as crianças nos jogos. Ele pode perguntar coisa para o teu filho. Ah, mas o papai fica aí que dia? Mas você fica sozinho de vez em quando? Gente, isso é muito comum, muito comum. Pode parecer que não, mas a maioria dos crimes bem-sucedidos, vamos dizer, onde o ladrão consegue entrar, furtar o que ele quiser e sair, é porque ele teve acesso à informação do horário que alguma criança pode ter passado ou pelas câmeras. Eu peguei alguns dados estatísticos com o delegado seccional de Araraquara, que responde de todas as delegacias da nossa região. Ele passou algumas informações muito interessantes e uma eu trouxe para vocês para ver como nós estamos vulneráveis. Outro dia eu fui numa loja e eu achei muito interessante. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, depois eu volto. Eu achei muito interessante isso aqui: vídeo porteiro IP. E eu achei a coisa mais legal do mundo. Eu falei, quero comprar para pôr na minha casa. O que é isso daí? Isso daí é o seguinte: você está aqui no flap, o sujeito tocou o interfone lá, a campainha lá na tua casa, você vê pela câmera quem é e você abre o portão pelo celular. Você abre o portão pelo celular. E o delegado de Araraquara, o Dr. Argudo, com quem eu conversei, falou: esse dispositivo que permite a abertura de portão através de celular da rede Wi-Fi foi a causa de 5 roubos aqui em Araraquara. E um dos roubos teve morte. Porque sabe qual é o grande risco, gente? Quando o ladrão imagina que não tem ninguém na casa e ele entra na tua casa, se ele encontra com você, ele não sabe o que fazer, porque ele não está preparado para isso. E aí aí ele se torna violento, porque ele não está preparado. Aí ele pode atirar, ele pode assustar, se você gritar é pior. Então é uma situação. E ele falou assim: em todos esses assaltos, eles abriram um portão acessando a rede da internet da residência. Então esse é o grande risco, né? Então nós estamos vivendo numa sociedade que está com alguns paradigmas muito complicados da gente entender, e nós precisamos entender e saber lidar com isso. Então eu desisti dessa ideia, fiquei preocupado. Ah, mas eu posso colocar um programa de bloqueio? O cara falou, o delegado, o doutor Augusto falou: André, não faça isso. Eles invadem e abrem o portão da tua casa, não faz nem barulho, faz tec. Eles vão entrar de madrugada, não faça, não coloque isso. Isso é tecnologia, isso é um conforto, uma comodidade, enfim, é muito complexo, né? E a gente está lidando com algumas situações, nós do direito, estamos lidando com algumas situações, minha responsabilidade de falar de direito aqui aumenta, contra a presença do doutor Cristiano hoje, mas algumas situações que são muito, muito interessantes, né? Me procurou uma pessoa em Araraquara há algum tempo, dizendo que ela está com um problema seríssimo. Ela construiu uma casa, ela fez um muro de 5 metros de altura e tem uma piscina que a família frequenta, a filha, as amigas da filha, 16 anos, 17 anos, adolescentes, pré-adolescentes, e constantemente ele vê um drone que passa sobrevoando a residência dele. E outro dia ele percebeu que esse drone estava com o celular. Então alguém estava filmando a piscina, filmando a casa dele como uso do drone, né? O drone ele tem uma regulamentação para ser usado. Hoje é muito complexo você usar um drone semi-profissional. Você tem que ter um plano de voo, tem que pedir para a ANAC, é mega difícil. Mas se for um drone de uma especificação que é enquadrado pela lei como um brinquedo, e ele também sobrevoa, o que acontece com o drone brinquedo? Ele não vai em longas distâncias, ele não vai daqui lá no passeio, lá na outra ponta, mas é o suficiente para sobrevoar o teu vizinho. Esse qualquer um pode comprar e utilizar. Então, isso gerou, sabe o quê? Um atrito tão forte. Podemos sair? Acabou de um atrito tão forte entre os vizinhos. Que ele precisou vender a casa. Vender a casa, sabe por quê? Ele falou assim: eu vou acabar matando esse cara. A minha família não tem privacidade. Então, essa era digital, quando nós imaginaríamos que alguém ia pegar um helicópterozinho chamado drone, ia colocar um celular, ia ligar a câmera e transmitir, depois ele pegava as imagens e assistia. Olha que invasão de privacidade dentro da tua casa. Você faz um muro de 5 metros, o cara vai lá com o drone e filma. Então, são situações com as quais o direito, a legislação, não está preparada para lidar. Eu conversei com o promotor
promotor falou assim, eu nem sei o que eu ponho na denúncia disso aqui. Está caracterizado, mas como é que eu ponho na denúncia? É um brinquedo, poderia ser uma criança operando. Então, esse tipo de situação, que está ligada com o mundo digital, com esse avanço tecnológico, é muito sério. Outro grande problema é a vulnerabilidade que nós estamos expostos. Eu ia passar um vídeo para vocês do programa CQC, mas ele é um pouco extenso, ele tem 12 minutos. Mas é um vídeo que basicamente é assim, a Mônica Iose fazia o programa, ela chega com um hacker, né, um menino novo, senta num restaurante, o menino fala assim, ó, aquele cara que está lá, se ele estiver utilizando o Wi-Fi no restaurante, eu vou invadir a máquina dele. Pá, um minuto ele invadiu a máquina do cara. Descobriu que ele tinha uma passagem marcada para Fortaleza, eles entraram na máquina dele, escolheram o assento, descobriram o nome da pessoa que ia viajar com ele, que era um evento judaico que ele ia participar, descobriram tudo. E aí foram lá e sentaram com o cara e começaram a brincar com ele. Como é que vai a Elizabeth? Ela falou, Elizabeth, como assim? Você não vai com ela para Fortaleza? Vou, mas como é que você sabe? Não está o seu nome, sua senha. Descobriu tudo da vida dele, tudo. Então, esse é um problema. E eu falo para vocês, a nossa legislação, ela ainda não está preparada para lidar com isso. Com uma parte das consequências digitais ela está, a outra parte não. O direito, gente, vocês devem imaginar, devem saber que no específico da área, ele é uma ciência que acompanha a evolução social. Então, o direito surge para resolver os problemas da sociedade. Conforme a sociedade vai evoluindo, o direito vai criando leis para regular essas relações. Por exemplo, nós temos uma coisa hoje chamada feminicídio. Antes ninguém falava de feminicídio, era só homicídio. Então, por que criou-se a figura jurídica do campo penal do feminicídio? Porque tem muito homem matando mulher pela sua condição de mulher. Coisa nova. Então, algumas coisas, contrato de namoro. Tem muitos cartórios em São Paulo registrando contrato de namoro. Coloquem no YouTube, vocês vão ver uma matéria do Fantástico. Contrato de namoro. Para quê? Para que a pessoa não alegue união estável e queira metade dos bens da outra pessoa no meio da atual separação. Você tem um contrato. Não, era só namoro. Então, são situações que a gente acaba não imaginando e muitas no campo digital. Então eu quero trazer algumas informações. Essa parte o Leandro poderia falar muito melhor do que eu, existe anonimato na internet, né, Leandro? O pessoal tem um campo do direito chamado perícia forense digital, onde ele consegue rastrear o IP, esse endereço aqui, que é como se fosse a nossa impressão digital. Então eles conseguem descobrir quem acessou a máquina, que hora, que jeito que foi, hoje tem câmera para todo lado. Então esse anonimato, a não ser que seja na Deep Web, eu ia falar uma coisa aqui, mas depois da fala do Leandro eu não posso mais falar. Mas para o direito, Leandro, para o direito, né, eu assisti uma palestra em São Paulo, faz uns 3 meses, sobre direito digital, e o palestrante falou assim, gente, para o campo do direito, Deep Web é residência de criminoso. Quem acessa a Deep Web vende arma, vende órgão, vende criança, vende tudo, é um negócio, né? Porque a parte boa, mas nós no direito só encontramos a parte ruim. Que geralmente os crimes praticados na Deep Web tendem a lesar alguém. Então, nós temos uma previsão clara na nossa legislação no sentido da responsabilização dos pais por conta de atos praticados pelos filhos. E agora eu vou trazer alguns dados interessantes para vocês, né? Alguns Isso foi bastante passado para as crianças. As crianças, nossa, perguntaram demais, perguntaram muito, mas muito mesmo. Eu fiquei assim, impressionado com a interação que eles, até os pequenininhos, né? Tanto que eles perguntaram, de não conseguir, a Dani só falou assim, ó, gente, pelo amor de Deus, só mais 3 perguntas. Liberou 6, eu respondi umas 20, ela falou, ó, só mais 3. Eles não paravam de perguntar, mas foi muito legal. Então, esse avanço tecnológico que nossos filhos fazem parte, traz algumas consequências, que são consequências, muitas vezes, desastrosas. Eu trouxe aqui um processo, para vocês terem contato. Eu tirei o nome das partes, eu não precisaria tirar, porque é um processo que não corre em segredo de justiça, é um processo público, está na internet, né? Se você jogar esse número aqui na internet, você não vai achar o nome das partes lá. Mas é um processo que tramitou em Marília. Tá? O que aconteceu nesse processo? Ação de reparação de danos materiais e morais, alegação de agressões verbais, ameaças e xingamentos proferidos pelas filhas das réis por meio de aparelho celular e das redes sociais, além da prática de bullying dentro e fora da escola.
Então, esse foi o problema. Bullying praticado pelas crianças. Bullying é uma coisa que vocês vão ouvir muito, muito e muito, especialmente na esfera da direita. Eu aposto, garanto a vocês que até o fim do ano que vem, o tema bullying vai ser capitulado no Código Penal como crime. Hoje ele ainda não está, ainda não é crime. Existem políticas do governo do Estado de São Paulo para prevenção de bullying, para orientação dos pais, mas ele vai ser capitulado e vai virar crime. Pode ter certeza disso, porque tem um projeto de lei que está para ser votado, daqui a pouco passa pela Câmara, a Câmara é a casa propositora, passa pelo Senado, que é a casa revisora, e vai para o Código Penal. Qual que é o problema disso? O problema disso é que quem responde são os pais na esfera civil, como eu estou mostrando para vocês aqui. Comprovada a conduta das réis que trouxe malefícios à autora, dever de indenizar caracterizado. Aplicação, daí pegou uma parte legal, e eu trouxe um trecho da sentença do juiz de primeira instância para vocês. Então, o que o juiz disse? Julgo procedente o pedido para que as réis, para o fim de que as réis cessem com as ameaças e xingamentos nas redes sociais, bem como retirem as que foram postadas, tornando definitiva a liminar, sob pena de multa de R$500 por postagem ofensiva e ameaçadora à autora, a pessoa que entrou com a ação, R$40, R$340 referente a danos materiais por conta de sessão de psicólogo, que esse pai teve que pagar para a criança que sofreu bullying, e mais R$8.000 a título de danos morais. Tudo acrescido de 12% ao ano. Gente, isso nada mais é do que grupos de WhatsApp, e eu vou voltar agora naquele slide, grupos de WhatsApp que as crianças participam, que nós precisamos pensar da real necessidade dos nossos filhos participarem de grupos de WhatsApp, porque o bullying se caracteriza especificamente nesses grupos. Tá? Quando uma criança, através do mecanismo digital, ofende a outra, xinga, coloca um apelido, é um impacto, a criança não gosta disso. Mas quando isso é no meio social, ainda que virtual, o impacto é outro. E a justiça considera isso como uma ofensa potencializada. É a exposição ao ridículo perante outras crianças que leva ao dever de indenizar. Então, essa é uma conduta que o direito está começando a lidar muito bem com isso. E agora eu vou trazer um dado. Bom, eu coloquei aqui, isso aqui foi o psicólogo lá da USP que passou para mim. Alteração na capacidade cognitiva, participação de mais em grupo de WhatsApp, uso de linguagem inadequada, às vezes alguns palavrões, nós não sabemos às vezes o que pode surgir, qual é o contexto de um palavrão, uma coisa mal colocada, prática de cyberbullying extremamente comum, uma coisa totalmente indesejada, mas extremamente comum, eu vou falar um pouquinho disso. Isolamento social devido à falta de interação, foi abordado pelo Leandro, que é o tal sequestro emocional, que a criança acaba até perdendo a referência. O cyberbullying, eu tenho um dado, eu também assim, eu só vou transmitir o dado para vocês. Eu não sei falar o porquê, porque eu não sou psicólogo, tá? Mas, enfim, talvez a Dani consiga, as professoras aí. Teve um aluno que fez uma tese de doutorado na Faculdade de Ciências Sociais, lá da Universidade de São Paulo, e ele fez uma pesquisa muito extensa, 4 anos de pesquisa, e eu não sei por qual razão, Dani, mas ele identificou que o bullying, o cyberbullying, os apelidinhos, a segregação social, o isolamento a que uma criança é exposta, é muito mais frequente com meninas. Eu não sei te falar por quê. Ele só falou isso aí, só essa parte que eu peguei, até porque deve ter alguma explicação. Ele falou que as meninas, hoje, têm uma tendência maior que os meninos de fazer grupinhos, e isolar uma ou isolar outra. E os pais têm que estar um pouco atentos a isso. Sempre foi? Na escola também foi. Eu achei que eu estava trazendo uma novidade. Aí eles trocam uma situação verdade. Não ficava documentado. Então agora é científico. Agora é científico. Tabulado pela estatística. E aí, o que acontece? Acontece isso que eu mostrei para vocês. E aí, gente, a questão é assim, não é a questão financeira, pagar 8.000 de danos morais, pagar a sessão de psicólogo, é você responder um processo.
Teu nome vai parar no diário oficial porque o teu filho praticou um ato de bullying contra uma outra criança, ou ele arregimentou colegas para que atacassem uma determinada criança. Gente, é conflito social, isso existe porque o homem é homem, ser humano, isso sempre vai existir. Mas quando acontece no ambiente escolar, não é bom. Eu trouxe uma outra coisa que eu encontrei ontem na internet. A apresentadora Jaqueline Petkovic, ela é uma moça loirinha, ela faz uns programas de criança, inclusive, né? Ela está enfrentando uma batalha judicial na escola do filho. Ó, isso aqui é de ontem, tá? Dia 3, hoje é dia 4, dia 3, ó, estava na UOL ontem. Está enfrentando uma batalha judicial por conta do filho Enzo, de 11 anos. O garoto tem transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o famoso TDAH, e foi expulso do Colégio Objetivo de Alphaville, em Santana de Parnaíba, uma instituição privada de classe média, porque se envolveu numa briga com outro colega da mesma idade. Então, por que ele se envolveu? Segundo amigos da família, o conflito ocorreu após constantes práticas de bullying enfrentadas por Enzo. De acordo com a apuração do blog, a mãe do colega envolvida na briga teria partido para cima do filho de Jaqueline. Então, essa questão do bullying, por que ela merece uma atenção muito grande e a justiça está dando essa atenção? Repito para vocês, vai virar um artigo do Código Penal. Vai virar um artigo do Código Penal. Porque, como foi dito, não sei se alguém comentou, esses episódios de massacre em escola, que a pessoa entra transtornada e ela não tem mais sentido da vida e ela sai atirando, nós estamos em Suzano, constantemente a gente vê nas faculdades norte-americanas acontecer isso daí, é fruto de desorientação por conta da prática do bullying. E isso aí gera uma responsabilidade. Se quem praticou o homicídio, quem entrou atirando lá, já é maior de idade, foi fruto talvez de uma infância um pouco complicada, mas este acompanhamento deve ser feito pelos pais na idade que estão os nossos filhos. Se nós não fizermos isso daí, conversar, explicar que não pode segregar. Gente, vou pegar o final da fala do Leandro. Se a gente não espalhar um pouquinho da cultura do amor entre as crianças, nós vamos ter algumas consequências que vão acabar no processo judicial. Né? Isso aqui não é ficção, não é fantasia, está na internet. Eu estou com uma cópia desse processo que a Rossana me levou. Então, eu sabia da palestra, ela me trouxe uma cópia desse processo aí. Dani, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, tem centenas de processos. E os pais são condenados mesmo. Gente, o raciocínio é muito simples. Se você vai com o teu filho numa loja de cristais e ele derruba um jarro de cristal e quebra, você tem que pagar. Se o teu filho causar um dano no terceiro, você é responsável por ele. Tem um artigo no Código Civil que é o artigo 186. Todo aquele que causa prejuízo ao outro comete ato ilícito. Quem comete ato ilícito tem o dever de indenizar. E na nossa legislação, o dever de indenizar é monetário. Ninguém vai ser condenado a ir lá parar o jardim da pessoa por um ano. Isso não existe na nossa legislação. Não confundo com prestação de serviço à comunidade, que é condenação criminal, é outra coisa. Na esfera civil, a indenização é pecúnia, é dinheiro. Então, essa condenação, que tem centenas na internet, se vocês forem pesquisar, não precisa nem ser divulgado, vai no Google, coloca as palavras-chave corretas lá, vai abrir um monte de link com condenação por bullying e por cyberbullying. E por que é importante, Dani, falar do cyberbullying na escola? Porque o bullying praticado nas redes sociais, ele repercute aqui na hora da aula, porque a criança que foi ofendida no grupinho do PlayStation, eles vão se encontrar na sala de aula no outro dia, e aí a gente não sabe o que pode acontecer. Então, por isso que é importante ter uma atenção especial para essa situação que está gerando, assim, paradigmas quebrados todo dia na esfera jurídica. Todo dia na esfera jurídica, né? E uma coisa que eu encontrei também, né, que para agravar um pouco mais a situação, é constatado que em situações de bullying que ocorrem entre crianças, uma criança coloca apelido na outra, eu sofri bullying. O bullying que eu sofri quando eu era pequeno, eu queria sofrer hoje. Ninguém faz esse bullying comigo, me chamavam de magrelo. Eu era magrelo. Eu adoraria que alguém praticasse esse bullying comigo hoje. Ninguém fala mais isso pra mim. Então, hoje, esse tipo de... Você comeu um pouquinho de Então, ninguém fala mais, né? Hoje é gordo. Então, tudo isso daí eu quis trazer para vocês, porque é uma prática constante, atual, reiterada da nossa legislação, e nós não sabemos muito bem como lidar com isso. Hoje em dia, eu brinco que psicólogo, psiquiatra é a profissão do momento.
Você não consegue horário, está sempre lotado, é cada vez mais para poder entender o comportamento. E os psicólogos são unânimes em afirmar que a exposição das crianças aos jogos, como o Leandro colocou, às redes sociais, em demasia, né, com a questão do horário, limitar o horário é uma coisa importante e é difícil, é algo assim, muito complexo, mas ao mesmo tempo muito importante. Aqui está uma condenação para que vocês tenham ideia de que isso é uma coisa verdadeira, não é uma ficção, não é nada abstrato, é bem material, tá? Então eu trouxe aqui os dados, eu trouxe aqui um vídeo muito curtinho, o som tá ligado? O sistema de som? Tem 40 segundos. Sim. Tá ligado? Às vezes nem estamos nos divertindo, mas a gente usa muito para o trabalho, o WhatsApp hoje, grupos de trabalho, está respondendo, você tem que responder, alguém da loja perguntando alguma coisa, e o filho está querendo uma atenção, então eles crescem muito rápido e essa atenção é importante para que eles não fiquem alienados do meio social, né, do contato, da parte tátil e fiquem só nesse mundo virtual, né, e as repercussões jurídicas são grandes. Tem um juiz de Recife que ele não condenou ainda, mas existe um processo, eu sei por conta de um juiz que é amigo meu que me falou, que ele estudou com esse juiz, que esse juiz está para dar uma sentença no processo para condenar os pais por abandono intelectual. Porque, apesar que a criança está matriculada na escola, é constatado que a criança fica 24 horas em jogos, em celulares, em Playstation, em mundo virtual, e ela não faz tarefa, ela não vai bem na escola, ela está se tornando agressiva, ela quer resolver tudo no soco, porque ela joga um jogo, ela tem um joguinho que é de soco, onde você dá um burro, arrebenta a parede. O pai e a mãe vão ser condenados por isso. Então, é uma tendência de condenação dos pais. Então, o medo nosso não é a condenação. O medo é o reflexo que pode ter dos nossos filhos. Né? A condenação você enfrenta, condenou, paga o que tem que pagar, mas e depois? E a mudança que tem que promover as crianças? Essa aqui é a grande questão. Então, quando a gente fala, quando a Dani me chamou para a palestra, falei, Dani, consequência jurídica é para os pais. Falei, então ótimo, a palestra é para os pais. Por que a consequência jurídica é para os pais? Vou falar pela última vez, porque vocês são responsáveis pelos atos dos seus filhos, especialmente na esfera civil, onde tem indenização, né? E acho que ninguém quer passar por isso, então todo cuidado é pouco no sentido de monitorar, de orientar, aproveitar a estrutura da escola, que tem pessoal super capacitado aí para trabalhar isso daí, a sala maker, para tentar fazer com que eles vejam que não vai fugir do mundo virtual, mas eles têm que se adequar de uma forma sadia, uma forma saudável.